Quando a Companhia de Jesus desembarcou por aqui com a missão de converter os nativos à fé católica, trouxe na bagagem métodos pedagógicos. A alfabetização era o caminho mais seguro para a catequese, para mudar hábitos e costumes. Começava assim a história da educação no Brasil. Nos primeiros anos, a Companhia de Jesus, tendo à frente o padre Manuel da Nóbrega, fundou colégios e escolas de instrução elementar. Os jesuítas aplicavam 2 modelos de instrução, um para os indígenas, centrado na leitura, escrita e poucas operações, e outro voltado para os filhos dos colonos, consistindo no ensino mais culto. Durante os 210 anos de serviços educacionais prestados pela Companhia de Jesus, toda a ação pedagógica foi marcada pela ausência de discussão. O pensamento crítico passava longe das salas de aula. O ensinamento proposto pelos jesuítas era alheio ao interesse da coroa portuguesa, que agora queria colocar as escolas a serviço do Estado e não mais da fé. Quando foram expulsos do Brasil em 1759, havia aqui 17 colégios e escolas de primeiras letras funcionando. Sem os jesuítas, a educação brasileira praticamente voltava a estaca zero. Em 1807, a família real deixa Portugal e se muda para o Brasil. Com a chegada da corte, há investimentos no ensino técnico e se multiplicam as escolas de ensino superior. Por outro lado, a educação popular, com estudos primários e médios, fica esquecida. O período é de poucos avanços. Com a independência em 1822, aparecem os primeiros sinais do ensino como instituição. Um artigo na primeira Constituição Brasileira de 1824 não deixa dúvida. A instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. 10 anos se passam até que um ato institucional transfere aos estados o dever de se responsabilizar pelos ensinos primário e secundário. Longe do papel, os números eram alarmantes. Em 1844, a rede de ensino básico atendia a pouco mais de 2.400 alunos. No Brasil, a população infantil era então de mais de 250 mil. Então, se a gente começar a trabalhar dessa forma, a gente vai pensar aqui, né? O trabalho docente no Brasil colônia, os primeiros contatos. Que primeiros contatos são esses, né? Pode-se dizer, segundo Demerval Samiani, que a primeira fase da educação ela é caracterizada pelo trabalho docente no Brasil, que vai de 1549 até 1759, né? Por meio das cartas do padre José de Anchieta e Manuel de Nóbrega, tem-se uma fonte valiosíssima, né? Assim é colocado pelo autor, de pesquisa. Nessas cartas, os missionários descrevem os aspectos, né, do que se passava no Brasil daquela época, né? A visão que tinham dos nativos, os objetivos que buscavam alcançar. Essas cartas auxiliaram no entendimento dessas coisas, de como eram os índios brasileiros, sob a ótica dos jesuítas, né? E antes da chegada do colonizador europeu, e percebe-se que esse período liga-se intimamente entre a atuação da igreja, que veio logo depois do descobrimento, né? E o propósito de desenvolver o trabalho de evangelização missionária, né? Severino, ele cita isso nas suas obras, né? Então, assim, com base nessas cartas escritas, esclarece o tipo de educação que seria ministrado e a quais interesses ela estaria a serviço, né? Então, assim, a gente percebe assim, como é a educação da época, né? A educação da época, inicialmente, a educação voltada assim, para o cunho da igreja, né? Então, tem-se essa ideia assim, da questão da catequização por conta do seguinte: aumentando-se a fé, aumentando-se o número de fiéis por meio da educação jesuíta, né? A educação cristã, se aumentava-se o poder da igreja. A igreja logo ela passava a ter mais domínios sobre as novas terras, né? Então, a gente pega que nesse período civilizador, a igreja chama para si a responsabilidade com a conversão dos gentios, conforme Nóbrega cita, né? Ele cita da seguinte forma: é assim também que as leis positivas não obrigam ainda entre este gentio, até que vão aprendendo de nós pelo tempo, jejuar, confessar, cada ano outras coisas semelhantes, e por aí vai, né? Quando ele coloca dessa forma, nitidamente ele está colocando assim a questão do aprendizado cristão, meramente cristão, né?
Então, tipo assim, não é uma ótica assim de emancipatória, mas tipo assim, uma ótica de dominação, né? E contar, que a gente pode constatar, né, que nesta fase o trabalho do docente tinha na catequese sua ideia como fosse um eixo pedagógico básico, né? Uma vez que os jesuítas consideravam que a primeira alternativa de conversão é o convencimento que implicava nas práticas pedagógicas institucionais, né? Aí começa a surgir a ideia de escola. Não as institucionais como conhecemos, né? Mas como exemplo, as primeiras e mais visíveis eram assim, a questão das missas, né? Começava a se trazer essa ideia do divino, do cristão, entendeu? Para o ideário dos gentios, o ideário do indígena, né? Então podemos observar assim, essa forte tendência, né, da ideia da igreja de ampliar assim, o seu domínio, né? Através de quê? Através da conversão de novos fiéis, né? Dos gentios, dos indígenas, né? Que a partir do momento que se tem esse aumento de massa com viés cristão, logo a igreja tem mais poder sobre esse novo território, né? Então a coroa assim, ela não fica 100% na manutenção do poder, né? Esses são os poderes da igreja se estendendo, né? Então a gente pode observar o seguinte, que nessas cartas mandadas para Portugal e também para o Papa, né, o padre Manuel de Nóbrega ele já trazia uma ideia de colonização, né, uma ideia de catequização, uma ideia de educação. E essa ideia era mais ou menos assim, a seguinte que estava assim, delimitada dentro dos planos que eram escritos em suas cartas enviadas para o Papa, né, que é o seguinte, inicialmente iria se ensinar o português, a língua portuguesa aos nativos, né? Iria se trazer a cultura europeia, a cultura portuguesa para esse local, né? Logo depois, se prosseguia com a doutrina cristã. A escola de ler e escrever, opcionalmente, o canto ofênico e a música instrumental, né? Então, sim, a questão musical, que é uma outra área da educação, ela vinha junto ali, mas não era necessariamente. Inicialmente tinha-se a educação, o aprender a ler, depois vinha-se com a introdução da doutrina cristã, um ou outro ali aprendia aos cantos, né, os cantos da igreja, de tocar um instrumento, né, e alguns, aqueles ali que tinham a necessidade, eles começavam a ter o aprendizado profissional e agrícola, né, começar a aprender ali a cultivar, né, o plantio, a forma de agricultura que a gente tinha ocidentalizada na Europa, assim, né? E aí também tinha a parte do tudo assim visando também a questão social que estava imperante naquele momento na colônia, né? E também tinha essa ideia do seguinte: alguns dos gentios, dos nativos, né, eram enviados assim de acordo com seus graus de evolução dentro da gramática latina para poder fazer a Universidade de Coimbra. Mas poucos, não era assim via de regra o interesse, eram os planos, mas não necessariamente eles foi cumprido dentro dos conflitos. A igreja veio nesse período, conforme está nos escritos de Neves, que ele escreve seu livro, tem a grande empreitada, né? Ele infantilou os objetivos jesuítas, né? Que através da educação formal, do ensino das letras, da cultura, sobrepondo a cultura indígena, onde começa a haver a dissolução dos parâmetros cultural que o indígena até então vivia, ela é mais eficaz do que a cultura da arma, né? Onde chegaram os portugueses e a imposição. Porque a imposição sempre ela gera um processo de revolta, né? Não é todo mundo que aceita pacificamente a imposição. Há aqueles que vão lutar. O custo era alto, por conta de manuseio de armas e tudo mais. Enquanto que a introdução de uma cultura dentro da manipulação ali, do processo educacional do indígena, ela se tornava assim, mais eficaz em diversos sentidos. Nesse mesmo período, se passar do tempo, né, com essa introdução da catequização dos índios, né, começa também a se formar uma pequena elite agrária no país, né? Então os jesuítas eles ficam a cabo de catequizar o indígena
e também prover a educação da elite da época, né? Neste mesmo período, com a educação da elite, também daqueles que podiam pagar, os jesuítas eles formam uma cartilha educacional, uma cartilha pedagógica chamada de Ratio Attic Institutio Studiorum, né? Do que consistia essa cartilha pedagógica, né? Então, assim, a gente tem, então, a primeira organização pedagógica, uma cartilha, propriamente dito, como se fosse a nossa LDB, né? Como se fosse a LDB da época, para poder aplicação. No que consistia ela? A Ratio Attic Institutio Studiorum, Plano de Organização de Estudos da Companhia de Jesus, normalmente abreviada como Ratio Studiorum, é uma espécie de coletânea de fundamentos e experiências vivenciadas no colégio romano, a que foram adicionadas observações pedagógicas de diversos outros colégios, né? Outros colégios que também assim, absorveram um tanto de outros parâmetros de ensinamento, né? Inclusive trazendo algumas ideias de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, dentre outros também, fazendo essa conjunção, essa formalização da forma de ensinar, né? O método pedagógico, né? Era a metodologia da época. O Ratio Studiorum, por sua vez, ele, assim, sendo constituído ali pelos jesuítas, por mais que tivesse aspectos trazidos de filósofos como Santo Tomás de Aquino e até mesmo Aristóteles, ele não emancipava o ser humano enquanto pensamento, mas sim colocava o homem numa ótica sobre a submissão aos pensamentos de Deus. Então, o intelectual da época, que também era formado, assim, dadas as constituições sociais, que precisava se para o aparato democrático, não, para o aparato burocrático da época, assim, que necessitava, né? Esse intelectual ele não tinha o conhecimento de humanas mais aprofundados a nível de um pensamento mais emancipado, mas sim um pensamento voltado para as ideias cristãs, né? Por mais que ele detinha das artes, da música, da lei da erudição, dentre outros, todo o seu pensamento era submisso às ideias da igreja. Nessa perspectiva, as matérias eram organizadas em blocos, né? Que eram esses blocos de educação, onde era se valorizado principalmente a oratória, a teologia, a gramática e a memória, né? Enquanto na Europa se valorizava, já nessa época, por volta do século XVI, já tinha se muito valorizado do conhecimento científico, a ênfase da educação jesuíta aqui no Brasil era a valorização dos grandes feitos dos santos, né? Tinha assim, aí é aquilo que eu falo, que eu torno a falar, era uma valorização exacerbada do conhecimento sobre a igreja, sobre o pensamento doutrinário, sobre a ótica cristã. O artigo ele enfatiza que essa forma doutrinatória trazida pelos jesuítas na forma de educar, paulatinamente ela foi substituída, né? Foi substituída pelas aulas régias, né? E o que foram as aulas régias? As aulas régias são momentos que começa a se introduzir o pombalismo na educação brasileira. Não só na educação brasileira, mas também na educação de Portugal, né? Assim, estamos na mesma sintonia, né? Nesse momento, começa-se os jesuítas a perder, assim, os seus poderes, assim, os seus privilégios sobre a educação do povo. E aí começa a se estabelecer as aulas régias, né? Que seria a primeira institucionalização do ensino laico no país. Mas se pararmos para pensar um pouco, os professores que então começaram a apresentar essas aulas régias eram até então alunos dos jesuítas. Então, essa ideia da purificação da alma, do sagrado ser, do contato com o divino, ainda ecoou durante um bom tempo assim, sobre os formatos de educação que nós temos. Não obstante, a gente pode observar, para quem tem assim, mais ou menos a minha idade, 20 e poucos anos, e também que vem de cidade interior, o ensino religioso nas escolas, mas mais voltados para a ideia católica, né? Uma coisa também que a gente pode observar, várias instituições ainda de educação contêm ainda aparatos assim de ordem cristã, né? Por exemplo, crucifixo, a imagem de um santo, de outro, e por aí vai. Nesse período começa também a instituição, a criação das primeiras classes assim particulares, né?
Eram mestres, professores que criavam classes, né, para poder atender uma determinada quantidade de alunos, assim também como aqueles que atendiam já no modo particular, né? Eram os chamados os mestres régios, né, dessa época, que se inicia com essa forma de trabalho, né? Ou também conhecido como professor, o primeiras letras ou os preparatórios, né, que preparavam, sim, o homem social, o homem para poder viver na sociedade como tal da época, né? Mas assim, lógico, um homem que tinha condição na época de pagar o ensino. Neste período, começa-se a ter as titularizações da criação e das casas de as casas de engenhos, senhores dos engenhos, né? Aí começa a criação dos engenhos. Nesse período, vou botar um slide aqui. Nesse período, começa a se pensar o seguinte: há a necessidade de se criar as casas de benfeitorias, né? Que eram casas, capelas ligadas aos engenhos, né? Onde normalmente os capelãos, os padres da época também, pessoas assim, eram voltados para a educação do senhor, a educação dos filhos do senhor do engenho, né? Mas a dificuldade na época, num país basicamente em sua totalidade voltado para a agricultura, de que valia a educação formal? Quais eram as aplicações técnicas? Então começa-se a institucionalização do seguinte: o filho primogênito do senhor do engenho, ele se tornava o próximo senhor do engenho. O segundo filho se tornava médico, era dada a medicina, ou outra profissão que tivesse um alto reconhecimento da sociedade da época, né? Posteriormente, vinha-se aqueles que se tornavam padres, né? E por sua vez, esses também se tornavam professores. Entrando no aspecto sobre a visão da independência do Brasil, o artigo ele aponta como é o trabalho do docente do Brasil Imperial e traz alguns apontamentos, alguns questionamentos, algumas visões sobre, né? Conforme alguns historiadores apresentam, dentre eles André de Paulo Castanha, a independência do Brasil aconteceu de modo harmônico. Não teve muita dificuldade, não. De cima para baixo, sem guerra, e não significou nenhuma ruptura significativa com Portugal, né? O que acontece? Temos ali um príncipe regente que toma a coroa assim, não de fato, se comprou, né, teve que fazer um empréstimo, então assim, não teve tanta dificuldade ali. Simplesmente, independência, só que o Brasil continua no modo monarquia. Por aí vai. A independência simbolizou o surgimento de outras relações da classe dominante brasileira, que se tornou mais independente de Portugal, para se estabelecer os comércios, contratos com a burguesia europeia, particularmente com a Inglaterra. Nesse sentido, Antônio Joaquim Severino ele descreve o seguinte, né? O que quer dizer aqui para eu poder fazer essa percepção aqui com vocês? Meu Deus, gravar isso. Antônio Joaquim Severino vai dizer o seguinte: a independência não provoca grandes transformações do ponto de vista econômico. A maior conquista é a liberdade do comércio internacional. Do ponto de vista político-social, a adoção do formalismo liberal do governo, resistência a qualquer transformação, manutenção do tráfico de escravos e da escravidão, é uma continuação da monarquia. Beleza. Então o que a gente vê? O Brasil, com patrocínio da Inglaterra, ele se torna independente, né? Justamente para a manutenção do comércio. São interesses econômicos, não são interesses meramente assim, vai ter a independência porque, tá massa. Não. Então isso aí é um assunto que a gente entra aí em outro momento, assim, né? E quais são esses impactos sobre a educação? Né? Quais são os impactos que vai ter na educação, dado esse processo de independência do ponto de vista, o liberalismo, a independência do Brasil, ela não trouxe tantos benefícios ao campo da docência no país, não. Por quê? Pelo seguinte: um país basicamente agrário. No momento que se torna independente,
que se institui a monarquia no país propriamente dito, com um rei regente no país, temos o seguinte: a escravidão ainda continuava, havia manutenção da escravidão. A elite da época passa-se ser não os europeus portugueses, mas sim os grandes produtores agrícolas do país da época, né? Que se torna o alicerce da classe dominante que sustentava o império. Então, nessa perspectiva, escravo nascia para ser escravo, senhor nascia para ser senhor. Então, a escravidão ela permaneceu durante muito tempo, sem divergências ideológicas, onde intelectuais, onde senhores donos de terras, até mesmo a igreja possuía seus cativos, né? E por conseguinte, não vou dizer a necessidade, né? Mas vou colocar o seguinte: a involução que acontecia pelo fato de não termos desenvolvimento tecnológico da época, de indústrias, dentre outros processos, que não estavam acontecendo aqui no Brasil do Império, éramos somente um país agrário, não tinha necessidade da educação. Não tinha necessidade da educação propriamente como conhecemos hoje, de uma educação de emancipação, de uma educação onde temos o processo de passar adiante o conhecimento, justamente para poder aumentar assim, a visão tecnológica, a visão organizacional, social e dentre outros fatores que a educação propicia. Não tinha essa necessidade. Isso parte da visão do seguinte, que para o trabalhador braçal, mesmo o simples fato de saber ler ou escrever, né, é dispensável. É dispensável, pois a instrução é um fenômeno característico dos centros urbanos. E naquela época, assim, tínhamos poucos centros urbanos propriamente ditos no país. Tínhamos Rio de Janeiro, que tem então capital institucionalizado, teve um desenvolvimento maior dado a vinda da família imperial, né? Mas dos demais cantos do Brasil, se tinha necessidade das instruções, né? Então, sim, a gente tem nessa época aí, cerca de, no período ali de 1824, eram cerca de 250 mil crianças no país, onde somente 2.500 eram alfabetizadas. Havia alguns pontos de escola, sim, já no início das aulas régias, mas não era interessante para essas crianças estar na escola, porque essas crianças precisavam trabalhar com seus pais, trazer renda para dentro de casa, trazer alimentação. Mas essa educação abrangente essas escolas, elas só foram criadas em 1824, com a promulgação da primeira Constituição do Império do Brasil, otorgada por Dom Pedro I, né? Que no seu inciso 32, no seu artigo 179, dizia o seguinte: a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Deste modo, se colocava a seguinte sintonia com o espírito da época, né? Que, sob influência iluminista, claro, né? Que para a elevação de uma nação, havia-se a necessidade da elevação intelectual do povo, né? E em todos os povoamentos que tinha na época, assim, mesmo com essa colonização, o acesso era muito rudimentar, assim, não tinha tanta... Por mais que o governo da época, o imperador, tivesse promulgado uma Constituição que afirmava que a educação era direito de todo mundo, assim como nos dias de hoje a gente vê essa dificuldade, que por mais que é direito, o direito não se faz cumprir, né? Então, assim, é mais cobrar nossos deveres do que nossos direitos, do que aplicar nossos direitos, né? Neste período, já com as aulas régias de funcionalidade, os professores, as primeiras classes que surgiam, o professor ainda ele sofria muito com o seguinte: a organização escolar estava submetida à religiosidade, à moralidade, à tradição e à cultura dos homens simples, né? Então, tipo assim, o professor ele não tinha muito o que fazer. Ele estava submetido a um padrão de uma forma de aplicar os conhecimentos que não poderia fugir daquilo ali.
Então, por mais que tivéssemos também nessa época já influências do iluminismo que chegavam aqui ao país, os direitos humanos propriamente ditos, eles não se faziam valer dentro dos conformes, né? Dado que até então se mantinha ainda o processo da escravidão. É uma coisa normal. Então, sim, direitos humanos como liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, não se faziam valer ainda nesse período. Por volta de 1827 se institucionaliza a forma do... Começa a se aplicar propriamente o ensino mútuo no país. O que é o ensino mútuo? O ensino mútuo era um professor que disponibiliza numa sala poucos equipamentos para a administração de suas aulas e ele possuía uma vasta quantidade de alunos, né? Onde tornava-se basicamente impossível se dar aula, né? Uma das formas aplicadas para poder tentar melhorar essa forma de ensino eram aqueles alunos que se destacavam nessas classes formadas por 100, 200, 300 alunos, e esses alunos passavam a auxiliar o professor, eram chamados monitores, né? Onde eles recebiam ali, de certa forma, uma atenção maior do professor, dado as condições que eles estavam auxiliando a ensinar. O ensino mútuo sendo aplicado no Brasil em 1827, ele já era previsto desde a criação das escolas de primeiras letras, em 1808. Né? Mas um dos argumentos apresentados eram que por mais que houvesse estrutura e tudo mais, esse é um argumento apresentados pelo poder público da época, né? Que por mais que houvesse escolas, investimentos e tudo mais, havia desinteresse por falta dos alunos e desinteresse por parte dos professores. E tornando a falar desse processo da escola mútua, por parte dos intelectuais da época e dos políticos, começaram-se a defender que a escola mútua, né, era muito mais eficaz no sentido de economia, pelo seguinte: um professor podia dar aula até para 1000 alunos. Né? Esse modelo já era adotado na Europa. Como eu disse, para poder tentar facilitar a situação, o professor buscava dar uma atenção para aqueles que se destacavam mais e os transformar em monitores, né? Para que eles pudessem ali estar auxiliando durante as aulas. Manacorda, ele assinala que esse método trata-se de uma resposta prática a um perpétuo medo dos conservadores e um medo que a instrução pudesse perturbar o Estado. Né? Desde essa época já se sabia que educação liberta. Então eles tinham medo de educar ao ponto de que a educação viesse a trazer alguns processos assim não interessantes assim para aqueles que queriam manter no poder. Eles não queriam balbúrdia, não queriam bagunça, né? E por aí se foram. No método mútuo, as aulas eram ministradas pelos professores da seguinte forma: para as classes de nível inferior, eram ministradas cerca de 4 horas de aulas, né? Um exercício simples, justamente para poder que eles pudessem, de forma mais tranquila, gravar a matéria em suas mentes, né? Para as classes superiores, para as classes superiores eram ministradas aulas de 30 minutos, aulas mais rápidas, justamente para poder fixação daqueles exercícios ministrados anteriormente. Em 1834, o governo regente ele faz o seguinte: ele tira, através do ato adicional de 34, né, de 1834, que ele torna a não liberalização da lei de escola das primeiras letras, na medida que esse transfere do governo central, ele se desobriga-se a cuidar das escolas e transmite todo o processo de responsabilidade da escola para os governos provinciais, né? Este, por sua vez, que era tocado, né, que era regido pelos senhores mesmos das classes dominantes da época. Então a gente já tem uma percepção aí que essa história aí do governo não ter um cuidado
com a educação não é de hoje, né? Já vem de antes aí, né? E é o seguinte, com essa transferência da responsabilidade educacional no século XIX, para reforçar sua posição, acrescenta-se a constatação que em cada província o ensino primário e secundário era realizado por quem podia pagar. Ou seja, essa transferência aí do ensino para as províncias terem que arcar com os custos, começa a fazer o primeiro processo de privatização do ensino, assim, propriamente dito, né? Porque aí não há mais ensino público. Porque o ensino público aí chega num ponto de deteriorização que acaba. Então, assim, não tem mais assim, professores para a época contratados pelo Império. Então você começa a criar o ensino particular, né? E nessa época, só quem podia pagar mesmo pelos ensinos era a alta casta assim, da social da época, que eram os filhos dos senhores do engenho, os filhos de cafeicultores, né? E dentre outras camadas sociais assim que possuíam mesmo o faz-me rir, né? Com essa atitude do Império de tirar de sua responsabilidade as questões do ensino, o ensino começou a se tornar cada vez mais ruidoso, mais dificultoso. Não tinha assim, as províncias não tinham tanto interesse em investir na educação. Então, começa a se criar dois tipos de escolas, né? Que eram as escolas de improviso ou monumentos. O que foi a escola de improviso? A escola de improviso, já no início do século XIX, aqueles que tinham condições de pagar pelo ensino, eles contratavam professores. E de improviso, por que improviso? Por que esse nome? Porque essas escolas basicamente, elas funcionavam em casas de famílias, em igrejas, em prédios públicos, né? E eram onde professores contratados iam para poder ensinar basicamente gramática e cálculo, né? Já em meados do século XIX, se começou um movimento por parte dos médicos, engenheiros, intelectuais, dentre outras castas da sociedade, que diziam que começavam a pressionar o governo para poder dizer que os espaços eram inapropriados para a educação. Começaram a, de certa forma, a gente pode dizer que aí começa-se os primeiros movimentos sociais da educação, né? Os professores unidos lutando, né? Mas é pelo seguinte, começa-se a lutar pela criação de espaços onde se tivesse as condições básicas para a ministração de ensinos, para poder se ensinar medicina, gramática, português, dentre outras que se estavam se iniciando já nesse período. Também temos que levar em consideração que já no século XIX se começa a industrialização no país. Então essa industrialização ela começa a ampliar o leque da abrangência dos grandes centros urbanos, né? Começa a aumentar-se os centros urbanos, começa a ter-se uma migração dos campos para as cidades, e aí começa-se a ver essa necessidade cada vez mais da criação, da estruturação da sociedade como um todo. E isso tendo a necessidade da educação. Então aí que se começa a ter, de certa forma, uma valorização do professor. E é somente com essa pressão, com essa luta pela criação das escolas monumentais, né, onde vai haver os espaços, que começa-se também a criar a questão das delimitações de tempo, a questão da hierarquização do ensino, a questão da delimitação das faixas etárias de conhecimento, das faixas etárias de conhecimento, né? E começa a se pensar essa questão. Mas essa questão do tempo da escola e das faixas etárias já é uma ideia desde o início do século XVIII. Mas no Brasil, o Império, ela só vem ser aplicada já em meados do século XIX. De início, as escolas continham numa média de 4 escolas das faixas etárias, já é uma ideia desde o início do século XVIII. Mas no Brasil, o Império, ela só vem ser aplicada já em meados do século XIX.
De início, as escolas continham numa média de 4 escolas das faixas etárias, já é uma ideia desde o início do século XVIII. Mas no Brasil, o Império, ela só vem ser aplicada já em meados do século XIX. De início, as escolas continham numa média de 4 escolas das faixas etárias, já é uma ideia desde o início do século XVIII. Mas no Brasil, o Império, ela só vem ser aplicada já em meados do século XIX. De início, as escolas continham numa média de 4 escolas das faixas etárias, já é uma ideia desde o início do século XVIII. Mas no Brasil, o Império, ela só vem ser aplicada já em meados do século XIX. De início, as escolas continham numa média de 4 escolas das faixas etárias, já é uma ideia desde o início do século XVIII. Mas no Brasil, o Império, ela só vem ser aplicada já em meados do século XIX. De início, as escolas continham numa média de 4 escolas das faixas etárias, já é uma ideia desde o início do século XVIII. Mas no Brasil, o Império, ela só vem ser aplicada já em meados do século XIX. De início, as escolas continham numa média de 4 escolas das faixas etárias, já é uma ideia desde o início do século XVIII. Mas no Brasil, o Império, ela só vem ser aplicada já em meados do século XIX.